Oi, pessoal. Hoje nós vamos ler as palavras que estão em Gênesis capítulo 4. Então, nós fazendo estudo bíblico, chegamos em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4, fala sobre os filhos de Adão, Abel e Caim. Hoje queremos escutar sobre o que Deus tem para nos dizer sobre Caim e Abel. Primeiro vamos ler a Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Hoje nós lemos até o versículo 5. Quando nós temos vida espiritual, tem uma vida espiritual que surge do seu próprio coração. Então, aqui vamos ver a oferta que Caim deu para Deus. Então, ele lavrou e depois ele conseguiu bons frutos da terra. Então, porque eu cresci no interior, quando eu olho para as frutas e quando eu olho para as verduras, isso me tenta muito, né? Então, quando eu olho para os campos cheios de arroz, eu acho tão bonito, né? Tão agradável, não só com arroz, mas também abóbora, caqui, maçã. Quando eu vejo todas essas coisas, eu acho tão agradável. Porque quando a gente come, não somente porque quando a gente come nos deixa satisfeito, mas isso me tenta muito, né? Então, naquele tempo, o Caim, ele era lavrador e tinha trator, tinha caminhão naquela época. Então o Caim, ele mesmo lavrava a terra e ele espalhava a semente. Então, ele achava muito agradável isso. E quando brotava e dava frutos, então Caim, ele devia sentir o preço pelo seu suor, né? A satisfação. E parecia muito bom para ele levar esses frutos do seu esforço para Deus. Então, o Caim, ele ofertou diante de Deus simplesmente com o pensamento que surgiu dentro do coração dele, mas Abel não foi assim. Está escrito na terra que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E Caim, ele não podia entender a oferta que Abel estava dando. Abel, o que você está fazendo? Que nojo, você está ofertando diante de Deus essa coisa nojenta, cheia de sangue. Olha para essas lindas frutas e frutos, olha que agradável. Então, a oferta de Caim e a oferta de Abel era diferente. A oferta de Caim parecia de muita tentação, muito bonita. E por causa disso, porque era o fruto do seu esforço que era muito bom para ele. Mas a oferta de Abel era nojenta, cheia de sangue. Então, como ele vai poder ofertar essa coisa tão nojenta?
Mais uma coisa importante é que Caim, ele pôde simplesmente dar esse fruto da terra, mas como Abel pôde dar o fruto do seu rebanho, da primícia do seu rebanho, da gordura deste? Então Caim simplesmente deu as coisas boas que surgiram do coração dele. Assim como nós sabemos, o Caim significa que Deus adquiriu um varão com auxílio do Senhor. E o significado do nome de Abel é vão, em vão. Por que Adão deu o nome no Abel de vão? Depois que Adão deu à luz a Caim, ele ficou muito feliz. Eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Realmente, Deus me deu um filho maravilhoso, isso é muito bom. Então, Adão e Eva pensaram assim, por isso que nomearam Caim. E a Eva engravidou de novo. Adão e Eva estavam esperando ter um filho como Caim. Mas tiveram o segundo filho, sem saber, esse filho era diferente do Caim. O segundo filho, eles trouxeram decepção para Adão e Eva. Por que ele é assim? Será que ele vai sobreviver assim? Ele é em vão, é um vazio. Então, eles pensaram que ele ia morrer e eles deram o nome de vão, vazio. Então, porque Caim, ele era forte, lavrava a terra, ele tinha força para poder lavrar, mas Abel não conseguia lavrar assim, ele tinha um corpo fraco. Então, de manhã, ele somente pegava as ovelhas e voltava para casa, ficava cochilando. Então, toda a sua vida foi conduzida pela presença de Caim. Então, Caim, porque todas as coisas davam certo conforme o seu pensamento, ele dependia do seu pensamento. Mas porque Abel, ele era fraco, nada dava certo conforme seus pensamentos. Então, Abel pôde receber condução de Deus. Mas Caim, ele seguiu seu próprio pensamento e deu a oferta diante de Deus. Então, lindos frutos da terra que pareciam muito bons, ele queria ofertar diante de Deus, mas Deus não podia aceitar isso, porque eles eram frutos da terra. Então, aquelas coisas que saem de nós, seres humanos, aquelas coisas que saem do coração do homem, quando o homem vê, pode parecer agradável, mas quando Deus vê, são coisas muito coisas miseráveis. Deus não podia aceitar essas coisas. Então, agora Abel, ele tinha que escolher uma oferta diante de Deus. Caim falou para ele, Abel, o que você está fazendo? Por que essa oferta está sangrando? Deus não vai se agradar disso. Tem esses frutos tão bons. Eu te dou. Vai, oferta diante de Deus. Caim não conseguia compreender Abel. Ele não podia compreender esse tipo de oferta. Mas o motivo de Abel poder dar esse tipo de oferta, porque ele era fraco em todos os aspectos, ele recebia a condução de Deus. Então, uma coisa importante que a Bíblia nos ensina, Caim, ele fazia bem tudo, então ele ofertou aquilo que era bom aos olhos humanos. Mas, por outro lado, Abel, ele não era bom humanamente, mas por isso ele foi conduzido por Deus.
Vamos pensar na época da Arca de Noé. Então, o Noé, ele acabou de fazer toda a arca. E Noé, ele tinha que trazer todos os animais para dentro da arca. E dentre os animais, ele tinha que levar o cabrito. Imagina Noé pegar o cabrito e colocar dentro da arca. Ou se não o leão, ou se não o leopardo. Como é que ele ia poder pegá-los e colocar dentro da arca? Ele ia ter muito fardo. Mas quando a gente lê a Bíblia, está escrito na Bíblia que foi Deus quem levou os animais para dentro da arca. Vamos supor que tem uma girafa que esteja comendo no campo. Então, essa girafa estava comendo pasto no campo. Então, uma girafa normal, comum, está comendo no campo. Mas a girafa que entrou na arca, que tipo de girafa era? Então, quando a girafa vivia em 10, 20 girafas junto no campo, mais um macho e uma fêmea, alguma força levou eles para dentro da arca. As outras girafas não conseguiam entender isso. Para onde você está indo? Olha, aqui a grama desse campo aqui é tão boa. Mas por que você está indo para o lado da arca? Então, aquelas girafas que não entraram na arca não podiam entender. Um dia eu pensei, a zebra tinha umas 30 zebras andando junto e estavam comendo a grama do campo. E de repente um casal de zebras foram conduzidos por Deus para a arca. Será que as outras zebras compreenderão isso? Para onde você está indo agora? Você não pode ir para lá. Nossa, esse campo é tão bom. Todos os nossos amigos estão aqui. Por que você quer entrar lá? Lá vai ser agoniante. Lá não tem grama. Ontem eu vi um leão entrando lá. Se você entrar lá, o leão vai te comer. Então, com essas coisas, as zebras, as duas zebras entrando, o resto das zebras não podiam entender. Então, todos os animais que entraram na arca e Noé, eles tinham os pensamentos que as pessoas de fora não podiam entender. Então, o caminho de Deus não é um caminho que a gente pode entender com a nossa lógica. Então, porque as pessoas, elas não sabem a vontade de Deus, elas julgam conforme o seu pensamento. Elas simplesmente vão para a igreja, leem a Bíblia, não fazem maldade, elas cumprem os mandamentos, prestam culto no domingo, ofertam. Se fizerem assim, a maioria das pessoas pensa que estão acreditando bem em Deus. Mas quando a gente lê a história do dilúvio de Noé, claro que naquele tempo eles tiveram um coração que as outras pessoas não tiveram. Quando Noé fez a arca, não é porque um dia ele teve o pensamento, é bom fazer uma arca, vou fazer. Quando Deus mandou ele fazer a arca, com certeza teve a condução de Deus. Deus falou para Noé, faze para ti uma arca com madeira com o cipreste. Deus falou para Noé fazer a arca. Até Deus falar essas palavras para Noé,
Noé não tinha nem imaginado construir uma arca. Mas Noé foi conduzido pela palavra de Deus e assim Noé construiu a arca. Então todas as pessoas acreditaram em Deus. Mas eles não foram conduzidos pela palavra de Deus, mas foram conduzidos pelo seu próprio pensamento. Eles devem ter escutado a palavra de Noé que estava construindo a arca. Devem ter escutado sobre o dilúvio que ia vir. Mas o problema é que, escutando essas palavras, o pensamento deles estava os arrastando. Em outras palavras, eles eram pessoas que acreditavam em si mesmas. As pessoas que acreditam em si mesmas, elas pensam que se eu fizer assim, Deus vai se agradar. E assim elas não tentavam procurar o coração de Deus. Essa é a diferença entre a oferta de Caim e Abel. Caim pensava que se ele ofertasse assim, Deus ia se agradar. Eu me esforcei tanto para lavrar e plantar essas coisas e ofertar diante de Deus. Eu trouxe o salário do meu esforço para Deus. E Deus, Ele reconheceu o meu esforço e deu esses frutos bons. Então, é por isso que Caim deu essa oferta, porque ele pensava que ele nunca havia imaginado que Deus não aceitaria a sua oferta. Por isso, porque Caim, ele decidia todas as coisas por ele mesmo. Ele pensou que Deus se agradaria da sua oferta. Mas quando nós lemos em Isaías 55, está falando que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Se os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, os meus caminhos também não são como os seus caminhos. São tão distintos como o céu e a terra. Os meus pensamentos são superiores aos seus. Se isso é a palavra do Deus vivo, então o pensamento que nós temos é diferente do pensamento que Deus tem. Caim não sabia desse fato, com o que era bom para ele, com o seu bom coração, com o seu coração leal. Se ele ofertasse, se ele sacrificasse diante de Deus, ele pensou que Deus iria se agradar. Mas Deus não era assim. Por mais que seja bom e agradável, está escrito que é o fruto da terra. Deus não aceita do fruto da terra que foi amaldiçoada. Então, em outras palavras, a terra representa a nossa carne. Do pensamento que sai da nossa carne. Então, parece que é verdade que somente tem pensamentos sujos, maus e imundos. Mas até entre as pessoas que não têm o Espírito de Deus, dentre as pessoas que não acreditam em Deus, quando nós vemos, parece que tem muitas coisas que são boas para nós. Parece que tem muitas coisas que são bonitas. Mas Deus não aceita o que é bom para a carne, que é bom da carne. No livro de Romanos, o que Deus falou? Que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Está escrito que os pensamentos da carne não podem agradar a Deus.
todos os pensamentos da carne são inimigos de Deus. Por isso, na época de Noé, os pensamentos da carne, porque esses pensamentos são inimigos de Deus, quem tinha esses pensamentos não podiam fazer a arca. Então, quem tem o pensamento da carne não pode entrar na arca. Então, às vezes, tem vezes que sai aquele pensamento humano, sujo, mal, imundo de você. Mas também tem vezes que parece que tem pensamentos bons que saem de você. Então, quando você sai com esse pensamento bom do seu coração, parece que são coisas boas. E dentre as pessoas é difícil as pessoas somente fazer maldade. Então, entre num teste, é difícil você tirar 0, né, não acertar nada, e é difícil também você acertar tudo, 100%. Então, é difícil somente fazer bondade, mas também não é fácil só fazer maldade. Então, aos nossos olhos também tem coisas que parece que a gente está fazendo bem. E a gente quer ir para diante de Deus com essas coisas boas. Vocês já ajudaram uma pessoa coitada, né? Vocês já deram comida que vocês não comem para outra pessoa, né? Vocês já deram dinheiro para o que você precisava para algum doente? Vocês já se sacrificaram para ajudar os órfãos e outra pessoa? Por mais que seja uma pessoa má. Todos vocês devem ter experimentado pelo menos uma dessas coisas. Então, vocês fazendo uma dessas coisas boas, você fica com o coração assim, todo se achando. E quando elas vão para diante de Deus, elas pensam, se eu levar isso para diante de Deus, Deus vai se agradar. Então, eu falo para vocês uma coisa com certeza. Então, das coisas que saem da carne, tem coisas boas. Mas essas coisas boas, tem muitas pessoas que querem levar isso para diante de Deus. Essas coisas são a oferta para Caim. A oferta de Caim. Quão bonitos são os frutos da terra. Quão bonitos são os frutos parecem ser. Aos nossos olhos, nós damos aquele fruto que parece bom e agradável. Mas por que Deus não aceitou isso? Não tem outro motivo. É porque as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas falam, porque faltou zelo de Caim. Ele deve ter dado o resto do fruto da terra. Foi por isso que Deus não aceitou. Não, pessoal. A Bíblia é exata. Se Deus não pudesse aceitar por isso, com certeza a Bíblia teria falado esse motivo. Mas a Bíblia não fala assim. Caim, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O motivo de Deus não poder ter aceito o fruto de Caim foi porque é o fruto da terra. Então, o que isso nos diz? Por mais que o pensamento que surja da carne pareça ser bom e bonito, Deus não pode aceitar isso. É isso que a Bíblia nos diz. Pessoal, hoje em dia tem muitas pessoas que, assim como Caim, aquilo que é bom para ele, aquilo que é agradável, as pessoas querem levar isso para diante de Deus. Então eu fiz essa boa obra, então Deus vai me aceitar. Deus vai me aceitar com muita alegria. Mas Deus não podia aceitar essa oferta de Caim. Deus aceitou a oferta de quem? Deus aceitou a oferta de Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel?
A oferta de Abel, está escrito que era a primícia do seu rebanho da gordura deste. Primícia do rebanho representa Jesus Cristo. A ovelha, ela teve que morrer derramando seu sangue. E a gordura representa o Espírito Santo. Então, ter morrido derramando sangue representa Jesus Cristo ter morrido derramando seu sangue na cruz. Então, no Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha que levar sangue. Por que tinha que levar sangue? Porque o sumo sacerdote Arão, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e sem sangue ele não podia entrar lá. Por que ele tinha que entrar com sangue? Porque isso era o testemunho do sumo sacerdote. Senhor Deus, eu tenho muitas fraquezas. Eu tenho muitos defeitos. Eu tenho muitos pecados. Por isso, pelos meus pecados, porque esse animal morreu derramando seu sangue para lavar meu pecado, então por isso que eu posso vir para diante do Senhor. O sumo sacerdote não foi para diante de Deus dependendo da sua justiça ou da sua bondade. Embora eles sejam pessoas sujas e más. Mas porque o sangue da ovelha derramado lavou o seu pecado, então isso representa que por causa desse sangue ele pode ir para diante de Deus. A oferta de Caim está falando sobre ele ter ido para diante de Deus levando a sua bondade. Mas a oferta de Abel, ele é fraco e Deus não podia aceitá-lo. Mas ele tinha o coração de desejar que Deus aceitasse através do sangue da ovelha. Então, hoje também, as pessoas que dão uma oferta diante de Deus é diferente como uma oferta de Caim e Abel. A pessoa que quer ir para diante de Deus levando as suas boas coisas são como Caim. Mas as pessoas que não têm nada para estabelecer, não têm nada para dar, mas as pessoas que somente querem ser aceitas por causa do sangue da ovelha, o sangue de Jesus é como a oferta de Abel. Deus, ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Eu espero com que todos vocês possam dar a oferta de Abel e não de Caim. Nós continuaremos na próxima vez. Até logo. Muito obrigado.